Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. Vou pedir um pouquinho de desculpa a vocês, eu peguei acho que um resfriado, a minha voz está bem falha, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, então vamos lá. Essas lives têm o intuito de levar até vocês conteúdo, informação e, assim, abranger de temas relacionados à saúde da mulher. E, é claro, saúde da mulher e essa mulher que vai fazer essa roda girar em casa, no trabalho, levando a boa nova para pessoas queridas, para amigos e para os familiares também, né? E eu sempre convido profissionais de diversas áreas de atuação e eles trazem conteúdos preciosos de suas práticas diárias. E isso é muito importante, gente, porque não é apenas a teoria, e sim como que na prática, como que a gente faz acontecer e tudo isso que a gente pode levar até vocês. Então eu sou muito grata a todos esses profissionais que de uma forma muito generosa aceitaram o meu convite de participação. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar recebendo a querida amiga Ellen. A Ellen é nutricionista e tem assim uma especialização em nutrição clínica e funcional. Conheci Ellen num congresso no Sul, lá em Floripa, e assim, uma pessoa com tanto a oferecer, com tanta história, tanta informação, e realmente fico muitíssimo feliz. Então, deixa eu ver se Ellen já está aqui. Vamos ver aqui, solicitação. Vai estar conosco. Ok. Oi! Olá, boa noite. Que Boa noite, alegria estar aqui. querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Amei. Também amei te conhecê-la no congresso. Foi um encontro incrível, né? Sim, com certeza, com certeza. Um congresso maravilhoso. Foi o Brasilidades, para quem não percebeu ainda nessa história toda como é que foi que tudo aconteceu. E esse congresso foi muito importante para todos nós que somos aconselhadores biográficos. E, claro, também como muita fonte de informação e conhecimento para pessoas de outras áreas e que têm essa vontade, né, de crescer internamente, fazer um mergulho e fazer a grande transformação de vida realmente acontecer. Então, realmente foi bárbaro, com muitos temas e, enfim, pessoas incríveis realmente que participaram. Ellen, até na chamada, né, eu falando, né, a Ellen tem especialização em nutrição clínica e funcional também. Eu gostaria que você se apresentasse, né? E eu já falei até na introdução a minha alegria de estar te recebendo aqui hoje. E que você falasse um pouquinho, né, da sua prática e o que que é uma nutrição. Bom, a clínica a gente faz uma ideia, a funcional eu não faço a menor ideia do que seja. Então, assim, de repente, como eu, outras pessoas também gostariam de ouvir um pouquinho, né, a respeito do que é, a que se aplica e como que você se encanta com isso e leva para o mundo, né, coisas importantíssimas para a nossa saúde. Sim, que ótimo. É uma honra estar aqui também, nesse encontro maravilhoso aí de Joinville para o Rio de Janeiro, Joinville, né? Sim, Daí, coisa boa. que ótimo. Eu também estou bem feliz. Bom, eu sou formada em nutrição há 21 anos. E fui fazer a nutrição funcional porque é uma linha um pouco diferente da nutrição clássica. O que que é uma nutrição clássica? Aquela que a gente ouve muito falar de contagem de calorias, que eu aprendi na faculdade e que na prática não dava muito certo, sabe? A conta não fechava, né? Então a gente calculava lá para o paciente 1.200 calorias e ele não melhorava do intestino, ele não emagrecia.
qual que é a abordagem da nutrição funcional? Ela olha o paciente como um todo, né? Vai olhar para a relação mental, intestinal, pele, todos os sinais e sintomas de todos os sistemas, a gente olha para a pessoa como um todo, né? A gente não vai olhar só para um sintoma. Então, eu comecei a aplicar nutrição funcional com essa visão, né, do todo, vendo o ser humano como um todo. E aí essas questões de calorias, eu vi que realmente um conceito mais moderno, mas que hoje já não pratico tanto, tá? Porque, mas não seja um atleta, né, que precisa ter uma contagem específica, você olhando para a pessoa, tendo uma noção de como o organismo dela funciona e verificando aonde os nutrientes e a alimentação pode interferir e ajudar, a gente consegue ajudar muito mais, sem contar calorias, né, necessariamente. Então, a nutrição funcional é isso, né, olhar como um todo. E na minha prática clínica, eu vejo muitas mulheres, né, com alguns sintomas e que mudando algumas coisas da alimentação ajuda muito, né? Ajuda muito assim a melhorar. Por exemplo, hoje a gente sabe que existe um eixo muito tênue, né? É o eixo intestino-cérebro. E esse eixo, ele é muito interessante, né? Porque um exemplo disso, quando a gente fica nervosa, dá dor de barriga. Um exemplo. Sim, Então, para você ver uhum, como está tudo interligado, né? sim. E tudo a pele é o maior órgão que nós temos. Então, muitas vezes a gente vê uma dermatite, uma coceira, e aí a gente consegue melhorar, melhorando o intestino, por exemplo. Então, está tudo Olha, interessante. conectado, né? Mas é A bem gente, sistêmico, então, né, Ellen? isso, a gente até utiliza uma teia de interrelações de todos os sistemas, inclusive, né, de todos os órgãos, fígado, que envolve a detoxificação, pele, intestino, hormônios, tudo conectado. Mente, espiritual também. Não tem como deixar, né, Aldair? Conversa muito bem com a antroposofia, né? Do conceito do homem integral, mente, corpo, espírito. A quadrimembração entra junto também, né? Com essa questão dos quatro corpos e estarem todos interrelacionados. Nossa, que bacana! Eu não tinha noção que era assim, realmente. Muito bom. Por cada vez mais, eu acho que a ciência, né, através de artigos científicos, estão descobrindo essas conexões e comprovando. Agora mesmo, eu estava verificando, né, um congresso que fala sobre a nutrição biofísica. E avalia, por exemplo, os alimentos através da luz que ele provoca para nós. Então, por exemplo, a cenoura, né, que a gente fala muito na antroposofia, é um alimento iluminado, laranja, Sim. né? Porque agora eles estão descobrindo o que que é, que são biofótons que dentro da gente tem uma reação física que gera a luz do ATP, que é a produção de energia lá na mitocôndria. Então, olha que estão descobrindo, Nossa, né? A questão mitocôndria está assim, ligada com respiração celular, não é isso? e isso, e Lembrei longevidade. da hoje, não, hoje. Lembro da mitocôndria. Ela hoje, ela é mais importante do que o DNA, se a gente for pensar em Ah, longevidade, porque é ela gente, que produz energia. salvem as mitocôndrias. Meu Deus, que maravilha ele, gente. Olha quanta Para a mulher, informação preciosa. para nós mulheres, né, 40 a mais, Sim, a mitocôndria funcionando bem, ela vai trazer benefícios imensos, como, por exemplo, energia, disposição, sabe? sim. E fazer com que a gente tenha uma vitalidade. É na mitocôndria que isso acontece, assim, fisicamente, bioquimicamente falando, né? Sim, sim, sim. Nossa, muito bacana, porque a gente falando de mulher 40 a mais, eu pegando aqui a partir dos setênios, né? A gente colocaria, né, de 42 em diante, né, só para fechar a conta, né, dos 7777, né? Enfim, o que, que realmente acontece com o corpo da gente, né? Nas curvas biográficas, né? Na verdade, e eu vou pegar bem essa questão da curva física, né? Do corpo físico. A gente passa por
pelo processo entrópico. Não tem como. É isso que acontece. Mas, nesse cuidado essencial, como com tudo isso que você acabou de falar, a gente tem como ter uma qualidade diferenciada a partir, né, desses 42, vamos contar aí, e, enfim, com as outras fases da vida também, né? Se a gente começar a fazer essas correlações e ter a atenção voltada para isso, né, Ellen? Sim, e eu posso falar para você o seguinte: eu tive a oportunidade de fazer o meu biográfico, né? Fiz o aconselhamento biográfico e hoje eu tenho 43 anos, então eu fiz justamente nessa transição do setênio, Ah, do 41 para o 42. Então foi muito interessante, inclusive quem nunca ouviu falar de aconselhamento biográfico, a Aldair, ela é aconselhadora, e eu recomendo, né, vocês buscarem essa informação, porque foi uma virada de chave para mim, uma descoberta incrível. E eu, com 43 anos hoje, eu percebo quanto foi interessante, né, para trazer para esse momento agora, que eu estou vivendo, nesse novo setênio, o entendimento dessas transformações que você acabou de falar, né, que acontecem com a gente, com essas transformações. Então, fisicamente acontece, como por exemplo, para mim começou a vir cabelinhos brancos, né? Alguns sinais e sintomas ali da perimenopausa, que exato. podem ocorrer até 7 anos antes da Uhum. menopausa. E não só isso, na vida acontecem transformações que passam em nossa mente e na mente de todo mundo. Sim, com Então, certeza. Muito bom, né? não Porque é, quando Dani? você analisa, quando você faz, passa pelo processo, porque tudo é processo, né? Você desperta para determinadas coisas. E assim, a gente não tem aquela borracha mágica que vai apagar passado. Isso não existe. A gente aprende com esse passado. A gente aprende com o nosso modus operandi. A gente aprende a sair daquela síndrome de Gabriela, como eu sempre falo, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você é sempre assim. Não, você nasceu assim, ok. Agora, na sua consciência, na sua presença, no seu desejo, né? Do seu pensar, do seu sentido, do seu querer, vai continuar praticando, fazendo as mesmas coisas, ou você pode ajustar, adaptar, transcender, fazer essa grande transformação? E unir esse saber do aconselhamento, né, do biográfico, através, né, do processo em si, com práticas saudáveis e com as consultas a profissionais capacitados, a gente consegue fazer uma grande transformação, porque é aqui na cabeça, é no nosso emocional e é aqui, nesse corpo que, né, que habitamos e que nos acompanha, né, desde o 00. E, Eu falo assim, 00 quando nasce de verdade e faz a primeira respiração, né? A inspiração aham, para depois essa grande expiração no finzinho lá, né? Em algum momento a gente vai é, fazer essa passagem, né? De qualquer forma. Mas, Ellen, que coisa maravilhosa, porque eu fiquei pensando aqui nessa questão dos fótons, etc., da cenoura da cor laranja, né, da cenoura, a uhum, cor também influencia tanto pela essa luminosidade, aquilo que ela provoca na gente, né? E isso. é uma cor de vida, é uma cor de vitalidade mesmo, né? Sim, Nossa, que vem através dos carotenoides, né? Então, por isso a importância da gente ter uma alimentação rica em frutas, verduras, em cores. Cada cor, ela traz um nutriente, mas também traz uma característica, né, que nós precisamos na vida. Então, traz uma vitalidade, né? É isso que eu falo da diferença de uma nutrição antiga, né, que a uhum, gente focava mais. O que que é cenoura? A cenoura é um carboidrato? A cenoura é uma raiz? A gente ficava nisso, uhum, né? Aí depois a gente veio com os artigos científicos mostrando o que tinha na cenoura, né? Ah, ela tem carotenoides, ela tem vitamina A. Então, a gente pensa, cenoura é vitamina A. Mas a cenoura é muito além disso, né? Ela é completa, ela tem a energia do solo, ela traz a luz, traz essa é, vitalidade. é. Como que ela age dentro da gente? Pois é, Então, cada alimento, né, traz a sua. pensando nisso, agora o que eu estou raciocinando, né? A cenoura, ela nasce, ela é para dentro de uma terra, um ambiente úmido e caloroso.
Mas diferentemente de um inhame, né, por exemplo, é, ela traz essa cor viva, ela traz essa outra modalidade de expressão. Quer dizer, a expressão dessa cenoura com a nossa expressão, ou com a nossa necessidade complementar, né, na expressão, que, nossa, que pulo do gato, né? Exatamente. Cada vez mais os alimentos vão trazendo essa vitalidade, né? Então, não é só uma fonte de carboidrato. Eu acho que a gente tem que tomar uma certa consciência disso, porque hoje está muito disseminado. Não coma carboidratos à noite, mas que alimento que é esse que traz esse carboidrato, né? As pessoas estão com medo de comer carboidratos. Não é por aí, a gente precisa deles. Então, tendo esse equilíbrio, sabendo que alimentos realmente são bons, né? Eles vão trazer vitalidade. Outro dia eu ouvi alguém falando assim que a manga tem muita frutose. Ela tem uma frutose, mas ela tem fibras, ela tem fitoquímicos também, essa cor amarela. Ela vai trazer ainda mais para a pele, né? Para essa questão de nutrir a pele na nossa idade, né? Depois dos 40, ela vai trazer tantos benefícios que você inserindo essa fruta no seu dia a dia de forma equilibrada, não é ela que vai causar problemas, né? A gente pode desmistificar e ter uma noção disso melhor, que está acontecendo muito assim, algumas pessoas, né, acreditando em informações distorcidas relacionadas à alimentação, né, Aldair? Exato. É realmente porque a gente acaba assim, criando rótulos e alguns vilões, né? Na verdade, a Isso. natureza é tão sábia, ela nos dá tudo e mais um pouquinho. E muitas vezes a gente secciona, né? Faz essa divisão e acaba perdendo, né? Em termos de nutrientes, em termos de qualidade mesmo, né? De potência mesmo. Nossa, Potência, a gente se desconecta do natural, da natureza, né, como exato. os ritmos da respiração, inspiração, Sim, das estações do ano. Então, exato. uma vez também eu ouvi um produtor de arroz biodinâmico falando o seguinte: quem faz o cardápio é a terra. Sim, Eu exato. achei isso fantástico, porque a gente não consegue achar morango essa época do ano, né? E às Pois vezes a gente procura, mas a gente não é não é natural. o da vez, não é o da estação, né? E você Ellen, sabe que você me fez lembrar uma coisa. Eu sou bem mais velha que você, eu já tenho 57, quase 58, gente. Dia não 18 eu faço 58. parece. E quando De eu era junho pequena, agora? junho. Uhum, sim, essa semana que vem é na outra. Aí, a minha avó, ela colecionava uns caderninhos que era Almanaque do Biotônico Fontoura. Não, trouxe Não. muito antigão mesmo, mas eu sempre gostei de ler. E eu ficava lendo aquilo. E depois, quando eu entrei para a antroposofia e que eu conheci a agricultura biodinâmica, e para quem não conhece, a biodinâmica ela faz um trabalho totalmente respeitoso ao solo, ao alimento, às estações, está tudo muito conectado, muito bem organizado. A logística é perfeita. E os alimentos são de qualidade, né? E aí que eu fui fazer conexões com aquilo que eu já tinha lido antes e vendo. E a gente às vezes vai à feira, quer dizer, eu vou à feira, eu faço feira, e muitas vezes você vê uma fruta que não é da estação, mas ela está ali, ela conseguiu chegar até o consumidor, mas o sabor dela não está no máximo que poderia nos entregar, né? Dessa coisa, é, coisa gostosa, né? De você É, ter 100% daquele alimento, né? Enfim, exatamente, na época certa, né? exato. Então, tudo tem um ritmo, tudo tem uma hora, como os setênios trazem para a vida, a natureza, em sua, né, grande sabedoria, traz com as estações, traz com o solo, traz com a água que vai estar ali, enfim, é muito rico isso tudo, né? Ellen, deixa eu te falar. A gente recebeu na caixinha, né, que eu coloquei lá nos stories, algumas perguntas. Mas eu, como tenho dificuldade com esse negócio aqui, e vai que esse troço some daqui da minha telinha, a Feig, que é uma grande amiga, ela está perguntando aqui. Então, acho que a gente poderia começar por aqui, já que tem uma pergunta, e quem está assistindo, por favor,
gostou, se quiser colaborar também com alguma pergunta pertinente, a gente agradece. E quem assistir posteriormente, se tiver pergunta, entre em contato comigo, entre em contato com a Ellen. Em todas as publicações estamos marcadas, então não tem como perder a gente de vista, né? E aí a Feig está perguntando aqui, você pode falar sobre os alimentos inflamatórios? Você falou da cenoura, falou dessa questão do beta-caroteno, do carotenoide, etc. Né? Agora, alguma coisa está conectada realmente à inflamação? Ótima pergunta, né? Porque está muito agora, está se falando demais, né? Sobre alimentos inflamatórios, está todo mundo inflamado, inflamação para lá e para cá, né? Então, eu vou explicar para vocês entenderem. A inflamação, ela faz parte do nosso organismo. Nosso organismo, ele precisa inflamar para algumas situações. Então, nós temos uma cadeia inflamatória natural do nosso organismo. Por exemplo, bati o dedinho na quina da porta, bati a unha. O que vai acontecer? Vai inchar, vai inflamar esse dedo. Então, precisa dessa resposta para ser curado naturalmente essa inflamação, né? Então, nós temos um caminho bioquímico da inflamação natural. E nós temos um caminho também do anti-inflamatório natural do nosso corpo. O que acontece hoje, atualmente, com a nossa alimentação, estilo de vida? Muito mais se potencializou nosso processo pró-inflamatório ao invés do anti-inflamatório, desequilibrou em função das frituras que a gente consome, dos alimentos industrializados, refrigerantes, pacotinhos, tudo que é industrializado, né? Essa combinação, sorvete, por exemplo, que é açúcar com gordura saturada, esse é um alimento potencial, esse é inflamatório, né? Claro, assim, depende como é que está a sua combustão interna. É a mesma coisa se você jogar um palito de fósforo ali. Você vai colocar um pouquinho, né, desse alimento e você está equilibrado, ele não vai gerar uma inflamação. Então, nenhum alimento é inflamatório totalmente. Vai depender o quanto que você consome, a frequência também que você consome desses alimentos, né? E então, por isso que fala tanto em ômega 3 hoje em dia, né? Que eu ia lembrar de falar. O ômega 3, ele é anti-inflamatório, porque ele equilibra essa cadeia anti-inflamatória que está desequilibrada pelo processo inflamatório. Então, por isso que a gente come peixes, né, de águas frias, que são ricos em ômega 3 também, porque eles vão equilibrar as sementes. Mas é isso, os alimentos mais inflamatórios para qualquer idade, teve alguém até que perguntou na caixinha, né? Isso. Para a nossa idade, quais os alimentos inflamatórios? São os mesmos alimentos que um bebê, para uma criança, para um adulto, somos nós também mulheres, 40 a mais, se nós consumirmos esses alimentos, também será inflamatório, né? No conjunto, como nesse contexto que eu comentei, né? Com uma frequência exagerada. Uma pizza inflamatória? Sim, é uma combinação bem inflamatória, que tem gordura saturada, bombástica, refrigerante, embutidos, esses alimentos industrializados e essa combinação de gordura com açúcar, ela é comprovadamente bem maléfica, bem inflamatória, né? Agora, também a inflamação está muito associada ao intestino, né? Como que está a microbiota, que são os bichinhos que ali vivem, né? Pode ser que você esteja com um acúmulo de substâncias ali maléficas, essas bactérias fermentam, produzem substâncias inflamatórias e acabam gerando mais inflamação. Outro exemplo, quando a gente tem as células de gordura, nós temos células de gordura, as nossas toxinas ficam armazenadas nessas células de gordura. Então, a inflamação se dá muito pelas células de gordura. Por isso que tem gente que faz, né, exercício, e aí começa a liberar essas toxinas para o sangue, começa a ter dor de cabeça, mal-estar, porque você está liberando, né, essas toxinas da... E aí vem também o mesmo raciocínio para os alimentos. Quando a gente consome gordura, principalmente gordura animal, a gente está consumindo também as toxinas presentes na gordura animal. Então, aquela gordurinha ali, né, que é bem saborosa, né,
E tudo vem do contexto da quantidade que você consome e da frequência, Aham. tá? Então, a gordura dos alimentos também terão essas toxinas do animal e hormônios também, né? Porque Então, por tudo isso vem que a gente junto, está né? É o kit completo, né? kit completo. Então, fazer uma alimentação com mais vegetais, mais frutas, com gorduras boas, né? Um exemplo de gorduras boas, o abacate. Mas sem abacate com açúcar, que daí é uma combinação também gordura com açúcar, né? Sem Ele ser tá só ali abacate. bonzinho, mas o complemento companheiro dele não colabora nem um pouquinho. Faz um, como é que é, né? Um guacamole, né? Alguma coisa assim, eu acho que fica melhor, né? Perfeito, perfeito. Então é isso, não existe nenhum alimento por si só inflamatório, mas sim, né, avaliar como que você está e com que frequência você utiliza esses alimentos. Aí sim, eles vão se tornar inflamatórios. Mas se você puder consumir, da preferência, alimentos naturais, Uhum. vegetais, né, por quê? E variados. Sim. Nossa microbiota, ela precisa de alimentos variados, então folhas, verduras variadas. Quanto mais variedade, mais você vai alimentar, né, com as fibras diferentes, os bichinhos bons, as bactérias boas intestinais. Os nossos amiguinhos, né? E ela complementou aqui a questão do probiótico. Aí o tomar probiótico, pelo que eu entendi, é você comprar o probiótico que é vendido, né? E fazer a utilização. Regular o intestino é muito mais do que tomar probióticos, tá? Eu geralmente avalio primeiro, depois eu sugiro um probiótico. E primeiro preparo esse intestino, porque às vezes o seu intestino ele está fermentando, já tem bactérias fermentativas, e a gente coloca mais ainda bactérias fermentativas. Aí, Então é bem característico aquela pessoa que já come um feijão, come alimentos mais ricos em enxofre, como um repolho, aqueles alimentos ovos e já gera aquela distensão abdominal, né? Ou tem síndrome do intestino irritável. Esses alimentos, primeiro devem ser retirados e aos pouquinhos a gente faz um fortalecimento ali do intestino através de fibras corretas, uma alimentação correta, para depois inserir o probiótico, mas eles costumam ajudar muito. beleza, Fazem, obrigada. fazem parte, sim, do tratamento. Aham. E tem uma outra aqui que é assim: dieta ideal para 70 mais, sendo a alimentação ovo-lácteo-vegetariana. Pelo que você está colocando, o que seria esse ideal seria um equilíbrio, um balanço, né? Com a quantidade, com a cor, com a função daquele alimento, as combinações, né? Ai, ótima pergunta. Nossa, adorei essa pergunta, porque as dietas, né, se a gente for considerar, é um hábito de vida. É um hábito que você tem, né? Se a gente for chamar de dieta. Tem aquelas dietas, por exemplo, cetogênicas, dietas com muita proteína, hiperproteica, dieta. Tem uma outra também que está super agora o pessoal falando, né? Low carb, dieta low carb. Isso são consideradas dietas específicas, né? Que eu devo ressaltar aqui que deve ter um prazo para começar e terminar, porque ela pode trazer muitas complicações a longo prazo. Ninguém consegue se sustentar sem carboidrato, por exemplo, né? Ou por um período muito longo. Então, é importante você ter uma orientação quanto ao tipo de dieta, dessas dietas que eu falo que Sim. tem um nome, né? A dieta Aham. essas dietas que são bem específicas, tá? Mas com 70 a mais, o que a gente pode pensar um pouquinho, né? Nós temos que pensar no metabolismo ósseo, que é um momento, um setênio que há uma atenção para isso, porque é uma tendência de desgaste ósseo. Exato, a Então, osteoporose verificar. fica em alta, né? A partir de um determinado momento, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? E a osteoporose é um exemplo que a gente sabe hoje que é uma doença inflamatória. A hipertensão, a osteoporose é uma doença inflamatória. Então, não é só tomar cálcio, é muito mais do que isso. É todo um sistema que está retirando o cálcio dos ossos e deixando ele circulante. Uhum. Aí você suplementa só o cálcio ou vitamina D. E aí você fica com mais cálcio circulante e ele não fica dentro do osso. Então, a gente precisa o quê? Precisa de magnésio, precisa de boro,
precisa de vitamina K, Tudo que precisa. combina, né, para poder fazer a mágica acontecer, né, nesse sentido, né? E muito importante para a osteoporose é dizer sobre o café. O café, ele é um alimento, se consumido em excesso, que ele acidifica o meio e ele favorece a retirada de cálcio dos ossos. Então, por exemplo, o limão não, né? Aquela água com limão, um suco de laranja, esses alimentos, eles são bons, né? Para deixar o osso entrar. E o Uhum. magnésio, né? Entrar com cálcio. E o magnésio, ele é muito importante também. Eu, eu Aham. já faz tempo que eu não atendo mulheres que tomam aqueles suplementos tradicional de suplementação de cálcio. Faz muito tempo, porque ele calcifica as artérias. Esse Aí cálcio você fica ingessa, né? Fica endurecido, né? fica endurecido, daí dá mais problemas, não é o que a gente quer, né? Então, o querido café, É. a Kátia escreveu ali, eu gosto. Equilíbrio, né, Kátia? Equilíbrio, não precisa tirar o café, não sou a favor disso. Mas também tem gente que toma muito café. Então, olhar para diminuir, substitui uma horinha por um Diminuir. chá E ver também, tem a qualidade do café também, né? Ver a torra desse também. café. A gente pode dar uma. Vamos ajudar o café, né? O café faz a gente feliz, a gente ajuda também escolhendo, né? Algo Sim, eu diferenciado. sou super fã do café. E é tomar com equilíbrio. Eu acho que a alimentação é isso, né? Aham. A alimentação é isso, é equilibrar tudo, né? Uhum. 2 cafés por dia é muito. A Brechó perguntou se eu fiz xícara. Não, Aham. 2 xícaras de café tá ótimo ao dia, Uhum. né? Eu falo assim de quem toma uma garrafa de café, 4, 5 xícaras, né? Aquela coisa de tomar um cafezinho, né? Refrigerante também acidifica muito o meio, Aí né? E daí causa desgasta tudo, osteoporose. né, Ellen? É um desgaste total, né? O Total. refrigerante. E que bom. Caramba. E outra coisa, só para complementar a pergunta dos 70 a mais, é a massa Isso. muscular, né? Então, a tendência a ter uma queda na massa muscular chamada sarcopenia é muito grande, já inicia agora nos 40, né? Então, é cuidar com a quantidade de aminoácidos. É importante, né, ter um equilíbrio de carboidratos, porque é o carboidrato que vai levar essa proteína para dentro do músculo junto com a água, né? E verificar se é ovo-lacto-vegetariana, não tem problema, maravilhoso. Porque a carne vermelha, ela é boa para algumas pessoas, mas não é tão boa para a maioria, né? Então, você selecionar bem essas fontes de proteínas vegetais e ter a garantia do consumo que você precisa, né? Aldair, faz atividade física, eu vejo você lá lutando, sempre, né, na Mas olha, ativa. agora, a partir de outubro do ano passado, eu fui muito sedentária. Eu tenho que confessar aqui, porque o meu biotipo é um biotipo longilíneo. Eu nunca tive uma questão envolvendo o peso. E eu, na minha ignorância, e falo isso porque foi ignorância, sim, eu não tomei o devido cuidado, eu não dei a devida atenção. E entrei no processo de menopausa real com 52. Então, veja que o meu corpo não estava nem preparado para isso. E eu achando que a cabeça estava preparada, estava tudo bem. Aham. Ok, parte estava ok, o restante não. Tinha gente que combinava com o restante, eu não combinei com o corpo, né? Enfim, eu não tive uma aquisição de peso, né? Eu não engordei, na verdade. Mas eu fiquei lenta, eu fiquei pesada, eu fiquei irritadíssima, assim. Eu já sou uma pessoa numa agitação. E isso é o processo do autoconhecimento, que também né, com toda a jornada que a gente faz, né? A gente descobre várias coisas e começa, opa, deixa eu tomar cuidado com isso, com aquilo, tarará. Mas eu realmente larguei o corpo para lá, nesse sentido. E aí o meu médico sempre falou assim: precisa do exercício, olha a massa, isso tudo que você falou, olha só, você vai ter perda hormonal, vai ter que. Eu falo que, graças ao bom Deus, eu não tenho questões com a osteoporose, por exemplo. Meu assim tá bonitinho, apesar de. Porém, eu senti literalmente no corpo isso tudo. Aí o que que aconteceu? Outubro do ano passado, eu me dei um checkmate. Eu precisei fazer isso comigo. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, depois que eu cuidei, né, de todo o meu processo, né, biográfico e das terapêuticas,
foi cuidar do Olha. corpo. Aí eu Ai, que coisa. iniciei com o processo, né, do treino realmente para trabalhar toda a estrutura muscular. Enfim, eu não trabalho nada de estética porque não é o meu intuito, eu não julgo, cada um sabe de si e é tudo super bem-vindo se você sabe dosar. Porém, a irritabilidade não estava assim cedendo de uma forma muito legal, muito saudável. Aí eu descobri que com a luta eu faço um Muay Thai. Eu consegui externalizar, colocar todo o meu fogo colérico para fora, né? E Olha. trabalhar simultaneamente com esse pico, né, de irritabilidade que eu adquiri pós-menopausa. Então, gente, para vocês que estão aqui, isso é muito importante. A nutrição é corpo físico, corpo mental, corpo emocional. E esse corpo físico ele precisa também de algo junto. Não dá para ser, Uhum. né, só uma coisa. É o integral, é É, a gente fazer essa grande conexão, porque um tangencia o outro. é. Então, é muito importante que a gente cuide. E eu falo assim, ó, minha culpa aqui. Eu negligenciei sim, mas eu entrei já na reta, né, de uma jornada diferenciada e eu só tenho a agradecer. Só tenho a Olha agradecer só. realmente. Olha que Muito bom. maravilhoso, Odair, ouvir isso, porque você dá o estímulo, né? Mesmo que você iniciou depois do processo de menopausa, o seu corpo responde, isso que é tão maravilhoso. Exato. Então, gente, nunca é tarde para iniciar Não é. um novo hábito, Exato. né? Isso você falou do corpo. Tem gente que se exercita, mas deixa a mente parada. Exato. Então, trabalhar uma nova, né, uma Novas nova modalidade, perspectivas, né? uma Buscar coisas. experiência. E você falou em uma coisa importante, e eu complemento. Antes tarde do que mais tarde. Então, no meu Uhum, caso, foi bem tarde, mas foi. Então, uhum. novos hábitos, nossa, gente, esses novos hábitos geram assim, coisas tão maravilhosas na vida da gente, no dia a dia. É visível, é visível, é E visível. bioquimicamente também, porque o exercício ativa as mitocôndrias, né? Cria novas conexões cerebrais, Sim, então já olha a está ali. neurociência aí entrando, porque sim, são sinapses e você, ó, ativa tudo. Você tem uma resposta diferenciada e melhorada. Então, poxa, qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta de vida? Né? A gente, na biografia, vê, a gente recebe um corpo físico e esse corpo físico vai acompanhar a gente até lá. Com que qualidade você quer chegar lá? Porque eu sempre falo, envelhecer é uma dádiva, é um presente. Se hoje eu estou na Uhum. beira dos 58, eu só tenho que agradecer. Porque eu tô passando, eu tô chegando. E eu quero chegar ativa, quero chegar bem, com brilho nos olhos, eu quero chegar com saúde mesmo, né? Muito Maravilha. bom. Temos mais perguntas. Oba! Antes da pergunta, tem um comentário de uma super amiga, a Raquel. A Raquel também é nutricionista, tá? E quando ela Ai, que viu que legal. você tem a especialização em nutrição funcional, ela falou assim: estou mais perto dos 40 e me sinto igual aos 20. Devo isso à alimentação funcional. Então, gente, olha, uma outra profissional que fez esse comentário e que maravilha. Realmente, para poder chegar aqui, ela falou assim: é isso, gente. Tem maneiras e maneiras. Então, vamos escolher uma, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra perguntinha aqui. Sim. Existem alimentos que ajudam no tratamento do hipotireoidismo? Inclusive, essa pergunta se relaciona com o que o Brechó Sofistique colocou aqui. Descobri que estou com um hipotireoidismo subclínico e está procurando, né, formas naturais de tratamento. Então, essas duas perguntas são praticamente, né, compatíveis a Uhum. mesma aqui, pelo menos no meu Sim. entendimento. Ótimo, ótimo. Então, o hipotiroidismo, você tem que descobrir se ele é autoimune ou não. Como é que a gente descobre se ele é uma tiroidite, por exemplo, né, gerando um hipotiroidismo? Eu não faço diagnóstico, no caso o médico endocrinologista, ele vai pedir esses exames. Você tem que solicitar os anticorpos antitiroperoxidase, né, e tiroglobulina, para verificar se eles estão muito altos, porque esse hipotiroidismo, ele pode ser autoimune.
aí entra no hall de doenças autoimunes, né? Que você tem que cuidar com todos os alimentos que gatilham a autoimunidade. E aí é muito particular descobrir as suas sensibilidades alimentares. Sim. Outra questão, né? Vamos supor que você descobriu o hipotireoidismo subclínico e não é autoimune. Aí você pode nutrir a sua tireoide para ela funcionar melhor. Porque esse hipotireoidismo pode estar associado a uma desnutrição, a uma carência nutricional de ferro, zinco e selênio, que são os três minerais que fazem a tireoide funcionar e convertem os hormônios para a forma ativa. Então, eu pego. Esse é um público muito interessante que chega muito para mim, que são mulheres com hipotireoidismo subclínico ou até Hashimoto, que é o autoimune, e a gente avalia a ferritina ou zinco e está muito baixa. Já Hum, peguei ferritina de 20, 30. Então, está faltando no corpo inteiro esse ferro, inclusive na tireoide, gerando essa questão, né, do mau funcionamento. Ela falou que não é autoimune. Então, incluir alimentos ricos em zinco, selênio e ferro, né? Verificar esses três nutrientes através de exames laboratoriais e cuidar também com alimentos ricos em lectinas, que elas podem atrapalhar o funcionamento da tireoide, tá? Como, por exemplo, muito feijões, grão de bico, sementes em exagero, podem gerar atrapalhar ali o funcionamento da tireoide. Então, teria que verificar como está a sua alimentação, né? Para trazer esse equilíbrio para você não ter esse hipotireoidismo. gente, E a tireoide, né, Aldair, a tireoide, ela é conhecida também como uma esponja das sim, emoções. sim. Então, às vezes, a gente fica engolindo o sapo, né? Desculpe o termo aqui, mas é isso, para todo mundo entender, né? Às vezes a Sim, gente fica passando por situações que a gente não quer e a tireoide, ela vai ali. Então, momentos de estresse também ajudam a desequilibrar ali a tireoide. Tem que dar uma olhadinha no todo, sim. né? Como é que está o estilo de vida. Você tocou num ponto crucial de uma terapêutica, né, que a gente precisa, através do autoconhecimento, chegar a determinadas conclusões de vida, né? Se eu realmente tenho o costume, né, de engolir esses sapos, eu também tenho dificuldade de vocalizar o que eu quero. E ter Uhum. noção do que você quer é crucial para a vida. Porque fazer É, escolhas é o que estamos aqui fazendo todo santo dia. Escolhas, escolha. não é? Ótimo, porque escolhas é em cada refeição, né? Exato. Se a gente for trazer para a nutrição. E isso combina, Ellen, o seguinte, é da gente ampliar o termo nutrição. A nutrição desse corpo físico, através da sua prática, ela existe, é pertinente e necessária. Agora, que nutrição outra a gente pode ter? Que até foi uma pergunta aqui, né? Como nutrir a vida, né? Olha, Nutrir a vida, né? Eu falo assim, o que que a sua alma pede, clama, deseja, né? Que colorido é esse que você quer trazer para a sua vida? Que nova fase no seu comportamento e nas suas relações? Relações você consigo, você com o meio, com o seu entorno, você com seus desejos, com os seus sonhos, você com suas uhum, finanças, você com aquilo que realmente bate à sua porta, grita para você e você se cala diante disso. Então, nutrir a vida aqui é isso tudo. É você realmente ter o desejo. E eu falo assim: quem fica em cima do muro é aquele que vai ser abatido primeiro, porque está na vista de todos, tanto de um lado quanto do outro. Aqui fazendo menção exato. igual o que você falou do engolir sapos, é uma expressão assim, né, que a gente usa e a pessoa tem essa noção, ficar em cima do muro é a mesma coisa. Então, tome o teu partido, né? O partido que eu digo aqui é assim, se escolha. Eu falo isso para os meus clientes. Repita todos os dias. Eu me escolho todos os dias. Porque quando eu me escolho, eu não estou sendo egoísta. Quando eu me escolho, eu estou tendo consciência.
de mim. Eu estou tendo a oportunidade de ofertar ao outro o meu melhor. E aí eu falo, né? Vamos para o avião aí, deu problema, a máscara cai. A instrução é claríssima. Pega a sua, põe, depois você vai lá e ajuda o coleguinha. E a máxima Exato. também bíblica é: ame ao próximo como a ti mesmo. Se é como a ti mesmo, se ame em primeiro lugar, se escolha e depois você vai. Aí escolha fazer um belo de um aconselhamento biográfico, escolha fazer uma boa consulta, escolha fazer exercício, escolha, ai, abrir os olhos, agradecer, ver a vida como ela é. Então, nutrir a vida está muito por isso tudo, né? Exatamente. Aqui no meu consultório, eu olho para as pessoas que me procuram, eu já não consigo ver somente nutrição. Elas me procuram pela nutrição, por algum Aham. motivo, mas a gente entra em tantas nutrições, Sim. isso que você está falando, né? Que Uhum. às vezes é ali, eu quero engravidar, mas, né, tá com um probleminha no útero e vamos nutrir esse útero, daí resgata um relacionamento com a mãe, com a família, resgata a história. Por isso que o autoconhecimento é uma forma de nutrição e o aconselhamento biográfico é, assim, um caminho maravilhoso, porque considera o físico, o etérico, o espiritual, né? Exato, o astral e Então, o eu, né? o eu é um caminho, hoje, né, eu vejo assim que é um caminho muito, muito rico. Exatamente, Ellen. Ellen parou aqui para mim, você parou para todo mundo? Como é que tá? Cliquei aqui, Ah, tá. voltei. Ah, voltou. Ficou Opa, paradinho aqui. Tá certo. E pegando o fio de meada a respeito da questão da tireoide, temos uma outra pergunta aqui. Como a alimentação pode influenciar na minha cura, ela colocou entre aspas, da tireoide de Hashimoto? Então, olha, aí o Hashimoto já está classificado como autoimune mesmo, né? É diferente do sim. caso da Brechó Sophistique. E a outra pergunta que eu havia mencionado, que foi: existem alimentos que ajudam no tratamento de hipotireoidismo? Porque a Hashimoto ela pode ser hiper ou hipo, né? Ou não? Isso, geralmente é mais hipo, a Hashimoto, Tá, hipotireoidismo de Hashimoto, tá. autoimune, né? Como é uma doença autoimune, as células estão atacando ela mesma, então ela não consegue identificar o que que é o seu órgão e o que que é de fora, né? Um antígeno, um órgão estranho. Então a gente tem que bloquear isso, tem que melhorar essa questão. E por incrível que pareça, de novo, o intestino ele está muito associado, tá? Então tem que olhar para o seu intestino, olhar para os nutrientes, reduzir aqueles alimentos que podem estar causando uma alergia tardia, que se fala que são alimentos que produzem interleucinas inflamatórias e geram mais ataque à sua tireoide. Então, vou dar um exemplo de uma gestante que eu atendi, que ela tinha um marcador inflamatório, né, que é os anticorpos da tireoide. Ela chegou aqui para mim com 1.000 de marcador. E depois, com o controle da alimentação, reduzindo alimentos para ela que a gente descobriu que esses alimentos eram muito inflamatórios, então, para ela, no caso, foi o glúten, açúcar, leite derivados, era bem forte a situação no caso dela, né? Por quê? Porque são alimentos com proteínas muito grandes que chegam no intestino e exigem muita degradação, e elas não se degradam. Então, elas vão enfraquecendo as ligações intestinais e passam inteiras através do lumen intestinal, provocando o aumento de substâncias inflamatórias. Elas se ligam à defesa do organismo e essas substâncias chamadas imunocomplexos, elas circulam pelo organismo e daí atacam órgãos-alvo, né? No Aham, caso da hipotireoidismo, vai para a tireoide. sim. E o hipotireoidismo também pode estar associado a uma doença celíaca não descoberta ou a uma intolerância ao glúten. Então, precisa investigar melhor, né, para ver, porque a doença celíaca, ela não é só intestinal, ela pode estar afetando outros órgãos. Também tem que verificar isso, né? Que pode estar aí associado geneticamente Aham. essa, essa Uhum. dificuldade de digerir essa proteína grande que é do glúten, né? Mas enfim, tem que olhar, tá?
mas esses alimentos que daí, reduzindo esses alimentos, melhorou os anticorpos dessa minha paciente, que ela é medicada pelo médico, bonitinho ali dos hormônios, precisa, né, fazer o tratamento hormonal Sim. para a tireoide funcionar bem. E a alimentação, nossa, potencializa muito, muito, melhora demais esse órgão funcionando. Uhum. E o quadro fica todo melhorado, né? Como um todo. Melhora muito. Tá ótimo. Aí tem mais uma perguntinha. Essa aqui é a última. O que recomenda para ter melhor ânimo em meses frios? Essa pessoa que fez a pergunta, ela tem uma questão que ela mora no Chile e no período de inverno é um inverno mais rigoroso do que o nosso, né? E ela sente as extremidades, os pés, as mãos, e internamente ela se sente muito gelada, bem Uhum. fria. Então, assim, eu acho que deve existir alguma coisa que a gente possa realmente falar, né? Sim, com Do certeza. físico, porque o anímico a gente trabalha de outra forma. Outros aquecimentos, né? Sim. Então, aquecer este corpo, né? Já que ela tem essas extremidades frias, o corpo não vai esquentar, tendo os pés gelados, as mãos geladas. Então, você precisa aquecer os pés, né? Através como? Mantendo sempre os pés muito bem agasalhados, né? E fazendo escalda-pés, aproveitando ali já para colocar uma água bem quentinha nos pés, porque esse calor vai subir e vai aquecer. A gente utiliza muito, em parceria aqui com uma terapeuta que eu trabalho, a medicina chinesa, e ela fala muito: se os pés estão gelados, o útero também está, né? Então, aquecer esses pés, trazer esse calor, e através da alimentação, tem alimentos que geram um aquecimento, como, por exemplo, o gengibre, né? O gengibre é um alimento, as pimentas também, e tem alimentos que esfriam mais, como, por exemplo, hortelã. Sim. Hortelã tem características frias, mesmo que for num chá, É né? refrescante, né? Refrescante, traz essa refrescância. Então, preferir outros tipos de chás mais calientes, né? E também eu ia falar do gengibre, já falei. E tinha mais uma coisinha aqui para aquecer dos chás, dos caldos, das sopas. Tinha mais uma coisinha, a banana. A banana também tem característica fria, Olha. de esfriar o corpo. Então, dá uma pesquisada nesses alimentos pela medicina chinesa, que é bem interessante, funciona legal, assim. E preferir alimentos mais que geram esse calor, a canela, o gengibre, né? Alecrim, esses alimentos Tá. que trazem esse calor. Eu acho que é por aí, e se manter em movimento. Não ficar parado sem Aham. disposição, em casa mesmo. Faz agachamento, não sei qual que é a idade, né? Mas Uhum. qualquer pessoa pode fazer num cantinho, faz agachamento, sobe escadas, se estiver muito frio, Agitar manter o movimento que esse vai corpo, né? Agora, você agitar. falou o gengibre, as pimentas. é, Existe assim, desculpa total a minha ignorância, né? Não, Mas para imagina. mim, esses são temperos. Eu uso o gengibre como um tempero, eu uso pimenta como um tempero. Tem algum alimento mesmo, tipo uma batata, um inhame, um aipim, alguma coisa assim que ele traga esse calor? Hum. Ah, Ou é a composição? claro, as raízes coloridas trazem um calor, né? Como a gente falou aqui da batata salsa. Lá no Chile ele mora, não é no Peru, né? Mas tem muita maca peruana também que modula, né? Essa questão. E essas raízes em geral, mandioca, são ótimas para gerar um aquecimento. Tem aqueles alimentos que são termogênicos, conhecidos que produzem mais calor, né? Mas não tem um alimento assim que vai, como inhame, por exemplo, são alimentos de cenoura, alimentos coloridos, acredito que vão ajudá-lo também. Beleza, Ellen, muito obrigada. Aí a Alessandra está aqui com uma dúvida. A gengibre promove o aumento da nossa pressão arterial? Ah, essa pergunta é muito legal, hein? Porque para algumas pessoas, sim, o gengibre pode, né? Assim como o alecrim. O alecrim tem pessoas que inalando óleo essencial já sobe a pressão arterial, tá? Isso é verdade. Mas depende também da frequência do uso desse gengibre. O chá, vai fazer um chá, ou vai dar uma raladinha na rosa ali, tem que observar para ela
se o gengibre ele gera esse aumento, porque tem pessoas que têm pressão arterial e não sentem com o gengibre, muito pelo contrário, o gengibre tem se mostrado protetor da pressão arterial. Já o Beleza. alecrim, não. O alecrim, ele tende a aumentar mais, tá? Tá. Eu A falei pressão. que era a última, Ellen, mas nem é a última, e a gente está aqui tem uns 5 minutinhos. Espera lá. Só Mas só tem para mais uma coisa. Oi? só uma coisinha, Ah, fechando da sim. pressão arterial, Sim. para a pessoa já que está interessada, é o alho, existe o extrato envelhecido de alho, ou até mesmo o alho in natura, né, o cozido, assado, ele ajuda a reduzir a pressão arterial. Então dá uma olhadinha ali no uso do alho. Olha que bacana. Poxa, boa, boa, tudo ótimo. Hum. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui que foi fora até da caixinha, mandou direto, né? É, moda, né? Sobre suplementos para o apoio de ganho de massa muscular. Se é de fato um bem maior ou se com a alimentação natural é possível atender as necessidades. É creatina, whey protein, essas coisas assim, né? E aí ela Sim. complementou, se achar adequado para o tema, né? O que de fato é considerado inflamatório e tal. Você já respondeu essa do inflamatório, então tá beleza. É só realmente essa dos suplementos, e, enfim. Ótimo, ótimo. Então, suplementos é de acordo com a necessidade. Eu acho que a gente está vivendo um mundo assim muito, tá muito fácil a gente consumir um suplemento, né? Quando eu estudei creatina lá no meu mestrado, há 12 anos atrás, a gente usava creatina para ciclistas, por exemplo, para atletas. Agora está comprovado que a creatina é ótima, né? E aí todo mundo sai consumindo esse suplemento. Então tem que verificar, é para mim esse suplemento? Eu preciso dele? Com a minha alimentação já supre o que eu preciso, né? Então, se você tem uma demanda de suplementar uma proteína, escolha uma proteína de qualidade, né? A quantidade correta e por tempo limitado. Tempo. Acho que todos os Uhum. suplementos têm que ter esse cuidado, né? Como, por exemplo, a creatina, ela não é para tomar a vida inteira. 3 meses de uso, porque ela vai sendo armazenada nos músculos, né? E tem alimentos que têm creatina, né? Os peixes, as carnes, por exemplo, suínos, eles apresentam grande quantidade de creatina. Se você já consome e treina normal, não é uma pessoa que tem uma demanda muscular muito grande, não tem necessidade, né? Então, Uhum. os suplementos, de forma geral, o que que acontece aqui na minha prática, tá? As pessoas já chegam tomando muitas coisas. O que que eu tenho feito é até retirar muitas coisas do que isso Uhum. indicar. Então, a partir de exames laboratoriais, também de resultados, eu avalio se há necessidade ou não. Ela precisa muito mais, às vezes, equilibrar o intestino, suplementar um ferro que está carente, né? Ou um aminoácido mais específico, tá? É a mesma questão do colágeno. Colágeno também é uma polêmica, né, do 40 a mais. Exato. Então, existem vários tipos de colágeno. Tem tipo um, tipo 2, por exemplo, o tipo 2 é mais voltado para as articulações, né? Tem outro colágeno que é mais modulador intestinal. Então, não é para todo mundo sair tomando, né? O ideal seria avaliar se realmente é necessário, porque você vai gastar dinheiro. Eu já vi gente tomando a mesma coisa de potes diferentes. Então, eu falo, olha, é a mesma coisa que você está tomando, só que em nomes diferentes, né? Isso, tá? Então, cuidar com esses suplementos, porque você pode estar fazendo mal realmente, né? Se não tem a necessidade. Verificar. Eu sou super a favor, mas desde que bem orientado, para não sair tomando e se prejudicando, né, com isso. Ah, aqui a Kátia me lembrou da Uhum. aveia, que é um Isso. cereal que traz calor. Muito bem, muito bem. Aveia é ótima mesmo. Obrigada, Kátia. Um beijo para você. Vamos adiantar. Olha que coisa, né? Muito maravilhoso. Ellen, a gente tem 2 minutinhos aqui e eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença, seu carinho, a sua generosidade de estar aqui compartilhando saberes e sabores, como eu sempre falo, né? E, enfim, levando para esse grande público, levando para o mundo mesmo, né? Eu falo que é a boa nova, né? Coisas outras e que vão impactar de uma forma muito positiva a vida da gente, física, anímica e espiritual. Então, aqui, a minha querida Sheila, hiper obrigado, Ellen, sensacional. Isso é tão maravilhoso, que as pessoas estão numa escuta, e isso é fundamental. Então, querida,
Sucesso para você sempre. Gratidão profunda. E deixo para você finalizar aqui. Ah, eu que agradeço pelo convite maravilhoso de estar aqui. Parabenizo você nesse projeto lindo, né? Que todas as semanas você traz um tema muito, muito legal, tá riquíssimo, né? E é isso, gostaria só de agradecer, também desejar sucesso à jornada e que estamos juntas aí nesse propósito maior, né? Que é trazer essa luz, né, para todos. Com certeza. Obrigada pela presença. Ai, gente, obrigada a todos. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco, que chegaram. E quem vai assistir depois, gratidão também. E tem um aviãozinho, depois a gente vai postar lá nos nossos, né, Instas. E compartilhem com pessoas queridas. É mensagem sempre muito boa. Uma ótima noite. Tudo de bom para todos. Ellen, beijo, querida. Beijo, Adaíra. Até a próxima. Até. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.